boa noite com vocês, Kátia Félix, do programa Autossuperação. Hoje entrevistando o holandês Lucas Derks, que está aqui no Brasil, participando e compartilhando um trabalho novo, inovador, que é o Panorama Social. O autor do livro, Lucas Derks, aqui no Brasil, estendendo a você todo o conteúdo, toda a didática com métodos práticos, o conteúdo e ensinando a você. Através de vivências, nós já estamos aqui em Campinas, no Hotel Lirondelli, e amanhã já estamos entrando aí no segundo dia. Portanto, você que tem interesse agora de estar se inscrevendo, o telefone é o 019 99 700 7810 ou 19 99 70 18 887. Aqui em Campinas, amanhã é o segundo dia. Ou até, ligar agora nessa linha telefônica que o Walter está atendendo você. Aqui ao meu lado do Lucas Derks, que já está no Brasil divulgando o seu trabalho. Eu gostaria, Lucas, que você comentasse aí nosso auditório, os nossos telespectadores, como é que está sendo a aceitação do panorama social, como estão os resultados do panorama social na vida pessoal. So, from your perspective, how is the acceptance in Brazil of your work, of Panorama Social? I think the people who encounter it, they all are very accepting it, so they all like it. I never met anybody who didn't like it, but it's very hard to reach a broader audience, because I think that Panorama Social and the whole idea is not so sexy for most people. Eu acredito que na experiência que eu tive até então está tendo uma aceitação muito grande, mas está sendo ao mesmo tempo difícil atingir um número maior, porque parece que até o título Panorama Social parece que não é um título muito sexy para o brasileiro em geral. É o tema. Ele não dá um link assim muito grande do poder, e do empoderamento que essa técnica hoje produz, nos seus resultados na vida das pessoas. Então, eu gostaria que o Lucas explanasse assim com mais propriedade qual é efetivamente a atuação do panorama neurosocial, por exemplo, na atividade de uma empresa que está passando aí por um risco, por uma limitação. O que o panorama social pode oferecer hoje para aquele empresário que está passando aí um desafio no seu dia a dia na empresa? So, Lucas, from a perspective of a company, how would you envision that the Panorama Social could help, especially in this risk business where a CEO is getting into some troubles himself, he's trying to survive this difficult market? How do you envision that Panorama social Panorama can actually increase and make his life better, or his life of the company? Yeah, so I think that it's a tool with what you can improve relationships, and relationships are, I think, the most important thing in any cooperation, often overlooked because people look at the technical side of organizations or the business aspects or the marketing. But when you think that you have difficulty with relationships in your company, with communication, this is a tool by which you can improve relationships, and it's a tool that works through using the unconscious imagery that people use for creating their relations. So you could say you work on the level of the operating system of the social mind. That makes it very effective, because you help to change that's what's immediately involved in having or creating relationships. Basicamente, o Panorama Social é uma ferramenta muito poderosa, da qual ela envolve a relação entre as pessoas. Muitas das empresas, as primeiras coisas, as primeiras qualidades, os primeiros aspectos que eles olham, justamente como a gente pode aumentar os números de vendas, como podemos melhorar o departamento de marketing, ter uma vendagem melhor, mas eles esquecem do fator humanístico, eles esquecem da relação entre uma pessoa e outra.
e como isso pode contribuir no todo para uma empresa. Não só isso, a ferramenta do Panorama Social interage diretamente no subconsciente, trazendo para o consciente o que antes parecia estar escondido, parecia estar guardado num lugar muito secreto, trazendo agora possibilidades infinitas para a melhoria não só da empresa, mas da pessoa como indivíduo também. Em quanto tempo um empresário, alguém ali que quer melhorar até os relacionamentos, até por conta dos resultados, em quanto tempo esse empresário pode sentir uma diferença de uma atuação do panorama neurosocial dentro da sua empresa? That's great, Lucas. And how long would take it? How long would take it for this manager or for this person from this company perceive a better result from this company? Well, you have two ways in which you can influence companies. Of course, you can have let's say, a person who works with the workers or works with the CEO and change their imagery about the others. And then, of course, you can train the managers to work with this themselves. This is, of course, more complex because they need more background knowledge. It has to do with many aspects of psychology, of social psychology. But I know many, let's say, people who work in business and who are business managers who learn this because they see that in their coaching of their co-workers they can use it very rapidly to change something, and also for themselves. When they, let's say, hit on some antipathy or on a conflict, they can look at, oh, what's in fact my image of this person that I have this conflict with. Aha! And then I can change it in myself if need be. Or I can go to somebody and ask them, can you help me with this issue with this person X, because I run into that and I don't know how to do it. And then when the person has a background in social drama, they can often easily guide them to a better image that automatically change their social behavior. Existem algumas maneiras, né? Uma delas é trabalhar diretamente com os líderes, ou as lideranças dessas empresas, como o chefe da empresa, o presidente da empresa, ou trabalhar com a parte gerencial, né, para que esse desenvolvimento, para que esse conhecimento possa ser passado para todos os níveis da empresa. Né? Você tem um aprendizado como eu mesmo, o Lucas, no caso, tem colegas que trabalham, tem esse consentimento, essa bagagem do panorama social em empresas onde eles fizeram essa abordagem do panorama social dentro das empresas, e nas empresas obtiveram respostas e resultados muito rápido, porque não somente, como foi falado anteriormente, os resultados eles vêm de dentro para fora. Nós temos aí no meio a fala de que o panorama neurosocial hoje é o que mais traz um resultado rápido, é o que mais traz um resultado interno, né, nos seus envolvimentos. Isso procede? So it seems that this the social neuropanoramic, as we call it here in Brazil, it's a very fast result from the inside out. Is that a true statement? Yeah, so it's not specially designed to be fast, but because it works on the level where these things happen, the results are faster. So it's just like you could say when you are repairing a machine, let's say a car, and you don't know much about cars, you may try first to push it when it doesn't run, and then maybe you try to let it roll from a hill, and then see whether it starts to run. But when you are a mechanic and you know exactly what's wrong, you maybe just hold your screwdriver on the motor block, and then, oh, it's this, and you can repair it. So the understanding of the mechanism is very important in how quick you can change something or repair something. And I think the success of a model like this is just because it's closer to, let's say, the psychological reality of how people create relationships in their mind than other approaches.
Então, se eu pudesse fazer uma analogia de um mecânico ou analogia de um carro, onde esse carro realmente não está pegando, esse carro está com problema de mecânica e a gente tenta empurrar, esse carro não vai para lugar nenhum, de repente a gente coloca esse carro num desfiladeiro e ele começa a andar até de repente ele pegar. Ou de repente você imagina uma pessoa mais especialização, um mecânico, onde ele sabe exatamente onde olhar, ouvir o barulho que ele tem que ouvir, então as mudanças, os reparos acontecem com mais frequência, com mais rapidez. A ferramenta do Panorama, ela não foi desenhada para ser rápida, só que como ela trabalha no nível de frequência onde as mudanças acontecem, os resultados acontecem com maior fluidez e maior rapidez. Perfeito. Só ampliando um pouquinho, o Panorama Neuro Social não é somente para questões corporativas, não é somente para empresas, né? E nem casos relacionados a resultados financeiros. Como nós estamos colocando aqui, o lado humano, o lado self, o lado interno, também tem muita repercussão e influência nos resultados da vida como um todo. Então, o Panorama Neuro Social, ele também é uma ferramenta totalmente adequada para afinizar relacionamentos amorosos. Procede? So, Lucas, as we can perceive that the social panoramic is not only for corporations, as we are talking, it's from inside out, and you can manage very well troubled relationships or people that are really into your life, the loved ones, and how can make it better, the life of those that are in some kind of a troubled relation at this moment. Is that correct? Yeah, that's correct, and also it extends in the direction of personality, where it has to do with the social side of personality, because as a small child you already had a social panorama, and you build on that for the rest of your life. And so when you get stuck with certain social traits, so you have certain deep-rooted behaviors, maybe you make conflicts wherever you can or so, then it often has its roots in your early family life. Many psychologists do believe that, but they don't know that this is encoded in your social panorama in your early family. And so when we look at this family, we have access to, let's say, the basis of the social side of personality, and can help the person to find some room to change certain, let's say, stagnant or some rigid patterns. O panorama, ele tem embasamento muito grande em muitas partes da psicologia, e é nela que nós, observando esses embasamentos, nós podemos trabalhar como se fosse um cirurgião, indo precisamente nos lugares, e nesse caso de relações ou relacionamento com outras pessoas, com seu amado, com a sua amada, nós observamos, no caso, como que a pessoa era numa infância dela, no caso da família dela, quais são as raízes, como que ela procede hoje no mundo dela, no mundo que ela cria, no mundo que ela cria nos negócios, no mundo que ela cria dentro da sua casa. E observando esses sinais e muitos outros, nós podemos determinar e fazer essas mudanças das quais foram faladas. E qual é a postura do panorama neurosocial dentro da espiritualidade hoje? How you define and what's the posture into the spirituality using the panoramic social panoramic? Well, spiritual entities like gods or spirits or ghosts, they are processed as social beings, and they are in generally processed in the same way as living humans. And so when you deal with some issues with spirits or ghosts or religious issues, you can approach it from the social panorama by looking at the representations of these entities, and if they are in a way, for instance in the case of possession, or in the case of that you are afraid of a spirit, or that you are in the mourning process, that you lost somebody, then you can
deal with that in the same manner. Então nós podemos falar deuses, deusas, ou figuras simbólicas, ou anjos, e todos esses seres celestiais, eles são procedidos da mesma forma que procedemos com os que estão aqui entre nós, os vivos, porque nós simplesmente colocamos esse enquadramento dentro do panorama social, como que é a representação que você dá a essas figuras simbólicas ou não para você, qual a importância que elas são, como que elas estão interferindo ou reagindo de forma diferentes ou adversas na sua vida. Perfeito. Quanto tempo, Lucas, você pesquisou e se dedicou para gerar o seu livro? So, tell us a little bit about your research. How long did it take you to do your book? How long was the research to do your book? Well, it started when I encountered NLP, and I'm a social psychologist, and so I was wondering how can I apply the NLP principles in social psychological issues. And so how can I combine these two? And this question already started in the 1980s. And then in the beginning of the 1990s, I became ideas, and so then it started. And then I tried out my ideas on every client or every friend or every living person that I could put my hands on to verify or to see how it was exactly working. And I have a practice as a therapist, and I teach already these types of things for many years, so I had many opportunities to test them in practice. And so I revised it over and over until the shape that it currently has arrived. And the book is from the beginning of 2000, so that's it's about the state of the art of 2005 or 6. A minha formação é como psicólogo social, e o embasamento do panorama social, ele é totalmente voltado com o meu primeiro encontro da programação neurolinguística. E quando eu comecei a fazer esses experimentos com o panorama social, eu procurava achar todas as pessoas, amigos, ou quem eu pudesse atingir, quem eu pudesse fazer essas experiências para que eu pudesse validar, ter algo quantitativo, algo qualitativo sobre esse trabalho. O livro em si, ele começou a entrar no ápice dele, mais ou menos em torno de 2000, ano 2000, né? And how long did it take it, the whole thing? Well, you could say 20 years or so. E é um fruto de um trabalho de mais ou menos 20 anos, com muitos estudos, com embasamento quantitativo e qualitativo. Aqui tem aspectos que também se enquadram dentro da realidade do Brasil, dos brasileiros? So do you perceive any reality that can match Brazilians' reality? Is there such a distinction? So cultural distinctions? Então você está falando das partes culturais, distinções culturais? Yes, so well. Porque os brasileiros têm um jeito mais assim ligado à sensualidade. The Brazilians, there has more sensuality. Se relaciona de uma outra forma. They have the relations that it's a little bit different maybe from other places, more upcoming, more open. Well, it might be that this morning we looked at the patterns in intimate relationships, and we found that for most people these were very close compared to what I found in other countries. So the distance of where intimate persons are located might be smaller. So that is something that you could say from the experiment we did this morning. But and this is also something that you would expect, because the Brazilians are reputed to be very warm-hearted and very close. And when I do the same thing in, for instance, Finland, you might expect the opposite, because they are very distant and cool. And you can see some of that. Yeah,
Hoje pela manhã nós fizemos um padrão que pudemos de fato observar essas diferenças culturais. Então, por exemplo, fizemos esse padrão desses relacionamentos de intimidade, e percebemos que as pessoas realmente estavam bem próximas, a densidade quase era assim, todos ali dos que estavam nos relacionamentos próximos uns aos outros, estavam muito espertos. E essa mesma experiência, esses mesmos padrões em outros países, por exemplo, a Finlândia, onde existe essa relação que é um pouco mais distante, são bem legais, mas assim, são um pouco mais distantes, isso já não acontece como acontece aqui no Brasil, onde é conhecido no mundo inteiro que existe esse coração apaixonado, esse apego, é uma referência. So is some kind of reference for studies this? Well, it's, I think for a cultural anthropologist, the Social Panorama would be the perfect tool to research differences in family ties and the things, so how our relations different from one culture to the other. Yes, eu acredito que para antropologistas, por exemplo, seria uma ferramenta perfeita para começar a fazer essas distinções culturais dentro de uma família, dentro de empresas, etc. e tal. Aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, adquirir o seu livro, em que livrarias ou como acessar exatamente para ter acesso ao seu livro aqui no Brasil? So Lucas, for those that are interested in your books, how do they get into contact? How do they can buy a book? Well, I think the best entrance is about IDPH, Então tem um endereço aqui, qual que é o, vamos ver aqui no livro, tem um link. Link? Vamos ver aqui, está no livro? IDPH editora é www.idph Instituto de Desenvolvimento do Potencial Instituto de Desenvolvimento Potencial Humano.com.br. Então, esse livro vocês podem estar adquirindo nesse endereço que eu vou repetir. Então, é www.idph.com.br idph.com.br, onde ele está sendo entregue em todo o território brasileiro? Sim, até fora. Em todo o território brasileiro. A obra é completíssima, eu pessoalmente li e devorei, está tendo uma abrangência no meu trabalho, uma eficácia na atuação e nos resultados assim milagrosas. Né? Então o livro ele abrange tanto relacionamentos pessoais, atuação junto à empresa, atuação junto a relacionamentos familiares, e aí vai uma gama de informações amplas e que potencializam e empoderam completamente a sua vida. Lucas, quando você retorna para o Brasil? So Lucas, what's the next time you're coming back to Brazil? Well, we plan next year. And so October next year. Oh, muito demorado. 2015. Só outubro de 2015? Por enquanto, em outubro de 2015 será a próxima vez que o Lucas vai retornar aqui no Brasil pela IDPH em Campinas. Então, a quem tem interesse ainda de começar sua formação, é agora ou agora, né? É agora 2014, é a sua última chance de empoderar a sua atuação profissional, a sua vida, o seu autoconhecimento e estender isso aos outros, estender isso à amplitude que é a sua vida, porque isso faz parte do seu processo de crescimento. Então nós estamos aqui em Campinas, liguem imediatamente, o telefone é 19 99 70 18 887, 19 99 70 18 887, e corram com o Walter, porque agora só em 2015 que o Lucas Derks retorna ao Brasil para poder estar tratando do Panorama Neuro Social. Nós agradecemos profundamente a atenção do Lucas tem dado aqui ao Brasil, e o curso está realmente envolvente. Aproveite e faça uso disso que está acessível a você agora. Eu vou passar para o Lucas dar as últimas palavras para você. So Lucas, any last words? Well, obrigado. Muito obrigado. It was a pleasure. Então acho que não precisa de tradução, né? Tá bonitinho, muito tá falando obrigado. certinho.
E eu repito as palavras dele e as palavras dele. Realmente está sendo um curso envolvente. Você que tem ou não tem experiência na programação neurolinguística, tem muita informação, e são informações das quais você pode sair ainda hoje já utilizando em sua vida, já utilizando na sua vida pessoal, já utilizando na sua vida profissional, com resultados fantásticos, com resultados rápidos. Então está sendo realmente uma experiência fantástica. Ele é uma pessoa, como vocês podem observar e ouvir, uma pessoa muito carismática, uma pessoa acessível, envolvida, apaixonada. E deve ter um pezinho de Brasil aqui dentro. Deve ter um pezinho desse brasileiro aí dentro. A gente precisa pôr ele para sambar, para tirar a prova dos 10. Para tirar a prova dos 10. Agora, ressaltando só o que o Rodrigo mencionou, você não precisa ter uma formação de programação neurolinguística para participar. Correto. Não é isso, Rodrigo? Correto. Você que atua na psicologia, pedagogia ou autoconhecimento, enfim, não existe uma restrição nem nenhuma exigência em relação à programação neurolinguística. Você que atua em qualquer área, que procura um autodesenvolvimento, que procura especializações, que procura se melhorar dentro do trabalho, melhorar dentro da sua casa, você que tem esse anseio de uma melhora de qualidade de vida, é um lugar onde você pode achar alguns resultados e algumas respostas. Ok, muito obrigada ao Rodrigo, ao Lucas. Eu vou deixar mais uma vez o site, que é o www.idbh.com.br. Nós estamos em Campinas. Muito obrigada a todos vocês e esforcem-se realmente para se dar esse presente agora, porque isso te dá a tua autossuperação. Kátia Félix com vocês. Um enorme beijo. Tchau.